Bitcoin hoje empurra mais queda e a gente vai analisar tudo agora, tá? É muito importante porque a gente vai entender quais razões nós temos para subir e cair nesse momento que ninguém sabe se acabou a queda, se vamos reverter ou se vamos ter a capitulação, que é uma venda desesperada de todos os investidores que ainda estão segurando suas moedas. Então vamos entender tudo agora e é extremamente importante que você fique até o final desse vídeo. Bem-vindo ao canal Vídeo da Modesto. Hoje a gente está tendo Bitcoin caindo 2,5%, é uma queda, mas que tem um significado por trás, é um significado importante. A gente não está conseguindo passar dos 30.600, que é essa nossa barreira que eu vou colocar aqui na cor amarela, tá? A gente não consegue passar. Ontem a gente conversou da possibilidade de a gente buscar isso aqui. Se a gente buscasse resistência e a gente de certa forma rejeitasse um possível rompimento, calma Douglas, a gente ia ter uma queda e isso ia levar a gente para onde? Justamente para nossa POC, que POC seria essa? Seria a nossa zona ali máxima de controle, que seria o nosso suporte que sustenta essa lateralidade de certa forma. Então a gente tem um suporte amarelo embaixo e uma resistência amarela em cima. No meio nós temos uma zona onde todo o volume é concentrado, tá? E o que aconteceu? Bom, a gente foi lá, rejeitamos e voltamos para essa POC linha vermelha, o que mostra pra gente que período de lateralidade vai ser continuado, a gente vai continuar nessa história e fica cada vez mais tenso a situação, se a gente vai subir ou se a gente vai cair a partir desse momento, porque temos muitas pessoas pessimistas com o cenário macroeconômico e com uma certa razão, mas também temos razões para crer que o mercado pode sim dar uma amostra de alta, porque a gente está precisando sim de uma altinha para sustentar mais quedas. E para você ter ideia, essa alta que a gente teve sim sustenta mais quedas e a gente não quer de certa forma que o mercado faça rompimentos falsos e retorne para uma zona muito perigosa, que é essa de lateralidade. Então ele foi para cima uma vez, não conseguiu. E qual a chance dele vir mais para baixo? Bom, essa chance aumentou um pouco, tá? Mas a gente vai, relaxa, a gente vai analisar, é muita notícia negativa, eu sei que você já tá cansado, mas a gente tem que entender o que tá acontecendo e nesse vídeo não vai falhar. Eu quero o seu like agora de antemão, porque vai ser muito importante tudo que eu vou passar pra você, tá? Então adianta o seu like, eu só te agradeço, tá? Vamos lá. A gente tem a dominância mantendo os 47%, isso é bom, a gente sempre conversa que é interessante o mercado atrair o capital para o Bitcoin e não para as altcoins. Esse é o momento que o mercado joga mais consciente, ele vai investir no que é mais certo e mais seguro dentro de um mar de risco que é o mercado de criptomoedas. Então ele vai para o Bitcoin sem sombra de dúvidas. Enquanto isso a gente está vendo tudo isso acontecendo e sendo motivado pelo S&P 500, que assim como o Bitcoin fez uma alta falsa, tá? A gente fez a construção de um possível pullback e olha o que aconteceu, rejeitamos, tá? Justamente na outra zona aqui de resistência que a gente tinha do topo anterior. Então a gente tinha muita chance de fazer isso aqui, mas ele acabou falhando, isso tá empurrando os outros mercados para baixo. Não necessariamente indica que agora acabou a esperança, não. Até porque nós temos ainda essa lateralidade sendo formada e bom, não sabemos o que vai rolar, pode ser uma bandeira, pode ser, mas tá muito cedo pra gente julgar. O que interessa pra gente é que o mercado tá muito incerto, o mercado tá em lateralidade e o risco agora é muito alto para você que se expõe em altcoins nesse momento, tá? Então, olha só, o que a gente tem que prestar muita atenção? Ninguém tá aguentando o mercado. Quem tá aguentando esse tranco do mercado são os investidores de longo prazo. Isso significa que todos os investidores, a gente conversou ontem, tá? Todos os investidores de longo prazo estão segurando suas ondas, porque eles estão no lucro. Eles compraram lá atrás, eles estão com lucro, então eles não vão ficar desesperados. Agora, um investidor de curto prazo que comprou agora recentemente e perdeu, viu o seu dinheiro derretendo, perdendo valor nesses últimos meses, semanas e dias. Bom, esse cara já está afetado psicologicamente, emocionalmente, esse cara está destruído. Mas ainda tem uma luta, né? Quem é esses caras que ainda estão segurando os investidores de longo prazo? Os de curto prazo, a maioria já desistiu. Agora quem aguenta, sustenta o mercado são os investidores de longo prazo. Se eles desistirem, a gente vai entrar num período chamado capitulação. É um período que basicamente os únicos que sobram eles desistem. E capitulação é basicamente isso, né? Você se render, simplesmente, cara, desistir de todas as formas. Isso no mercado significa que as pessoas vão vender sem pensar duas vezes. E um gráfico muito interessante que a gente tem é o da capitulação dos LTH. LTH são os investidores de longo prazo. Então a gente está praticamente vigiando
somente esses caras que estão sustentando o mercado. E olha só, né? Quando o mercado passa para baixo desse zoom aqui que você está vendo, a linha pontilhada, a gente entra no período que eles estão vendendo em prejuízo. Isso não é legal, porque se eles estão segurando o tranco, é porque eles estão no lucro. Começa a ficar no prejuízo, será que eles vão ter alguma estratégia, algum emocional para segurar e falar assim, não, não vou vender? Bom, alguns vão, agora outros, a história não pode ser igual, tá? Eles podem sim vender no medo, não ache que você é o único que com seus milhões aí faz besteira, é muita gente que faz também, tá? Então olha só, com isso aqui a gente tem dados que mostram que o mercado, quando ele forma fundos de acordo com as tendências anteriores, ciclos anteriores, mostra que quando a gente tem um fundo sendo formado, nós temos uma capitulação grande, tá? Significa que as pessoas que ainda restam no mercado, elas vendem, desistem e depois desse momento a gente vira a chave e começa a subir novamente, iniciando um novo ciclo. Isso aqui está mostrando que isso pode acontecer ainda, então fica o alerta, não necessariamente vai acontecer, temos outros dados para colocar em cima da mesa, mas não podemos ignorar que com tudo isso que está acontecendo, uma pressão macroeconômica batendo na porta, isso pode ser totalmente possível, não necessariamente agora, mas a gente em alguma hora pode ter uma perda maior nesse gráfico, tá? Mas isso aqui é apenas para você entender que o cenário tá tão incerto que a gente tá praticamente num suporte, numa resistência de vários indicadores, tá? No medo do mercado, a gente tá em extremo medo, já fazem vários dias, isso mostra pra gente que, cara, a gente tá no suporte do extremo medo. Show de bola. No mercado, a gente tá em lateralidade. Agora, nesse gráfico, a gente tá num suporte, que é essa linha pontilhada. Então, se a gente perder... Então, gente, cara, o que a gente tira disso é que a gente tá totalmente de lado. Não tem nada definido, nada óbvio. Por isso que você tem que ficar totalmente cauteloso nesse momento. Outro dado que nós temos é que quando o mercado faz correções e ele costuma achar o fundo... Bom, ele faz umas correções grandes, né? 83%, 93%, 84%, isso no Bitcoin. Ou seja, nós temos ainda espaço para cair mais, formar um fundo maior no Bitcoin. Por isso que muita gente está cantando 20 mil, 15 mil, 10 mil, que eu já acho maluquice, mas sim, temos espaço para cair mais totalmente. A única coisa que eu fico assim, intrigado nesse momento, é o medo. O medo tá muito alto, a gente tá vendo muitas pessoas que esperavam alta, querendo que o mercado caia, derreta agora, porque eles perderam dinheiro, agora torcem para todos perderem também, isso não é atitude de investidor, tá? A gente tem outro gráfico mostrando um lado negativo, mas calma aí, tá? Antes de você ficar chorando aí, a gente vai entender tudo que tá acontecendo e interpretar tudo de uma forma inteligente. O que nós temos é um gráfico que mostra um prejuízo não realizado. Quando esse prejuízo sobe muito, a gente tem a formação dos fundos. E como você pode ver, atualmente, no ciclo atual, nós não estamos vendo esse indicador subindo tanto. O que fica essa setinha e essa interrogação de... Bom, será que a gente vai subir esse tanto? Será que a gente vai ter uma queda maior no mercado, um despejo para a gente subir essa métrica e aí sim reverter o mercado junto com outros dados que nós temos? Bom, é mais um dado para você colocar em cima da mesa, tá? Outro dado que agora... por favor, Deus, me fala uma coisa positiva. A gente tem simplesmente o quê, tá? No dia do Covid, a gente tem uma métrica, isso aqui é bem raso, já que a gente não tem dados anteriores aqui, pelo menos no Twitter, mas depois eu vou dar uma olhada a fundo, eu vou falar para vocês. E é o seguinte, a gente tem períodos que os investidores ficam no lucro e no prejuízo, e agora a gente está com tanta queda, tanto prejuízo sendo empurrado, pessoas perdendo dinheiro, investidores de curto prazo, longo prazo, tá muita gente perdendo dinheiro, inevitavelmente é só você olhar o gráfico e ver as quedas, isso traz pra gente um sentimento de, será que a gente está indo muito longe e a gente está se aproximando de uma reversão? Eu acredito que sim, quanto mais a gente empurra pessimismo no mercado, caos, mais perto a gente vai estar de uma reversão e uma virada total do sentimento do mercado, isso é óbvio, tá? Porque é no caos que as oportunidades aparecem e você tem que ter essa chavinha desbloqueada na sua mente para você se ligar no momento que é para você ficar desesperado e o momento que é você calma, reformula. O momento que você precisa ficar esperto e atencioso, tá? Então, olha só. A gente tem vários dados negativos, inevitavelmente. O long short ratio tá uma loucura, já foi pros dois, eu já falei pra vocês, necessidade para você tomar muito cuidado com o long short ratio por conta da lateralidade e volatilidade que esse indicador tá tendo. Não dá para confiar nisso de forma alguma. O único dado que a gente tem é que, bom, a sardinhada, né? Eu não gosto muito desse nome, mas todo mundo entende.
a galera tá comprando, enquanto os grandinhos estão mais cautelosos, fazendo vendas maiores que as compras, tá? Quase que errei no plural, professores, passei perto, tá? Então olha só, isso tudo que a gente falou contribui para ter mais queda. Cara, sim. Outra coisa que a gente vai virar um pouquinho de chave, apesar desse dado falar com a gente que o prejuízo tá tão grande que é nessa hora que o mercado reverte. Então, é basicamente isso que esse gráfico tá falando, mas ele tá comparando com o crash que a gente teve em 2020. Então, não dá para confiar muito, mas o que a gente tira disso aqui é o sentimento. O prejuízo tá muito grande e é daqui que a gente tira a oportunidade. Ou seja, só você olhar para cima, Bitcoin estava 60, agora está 30. Você acha que 50% de desconto é um valor aceitável para você adquirir um ativo de extremo valor, com uma tecnologia absurda, que possivelmente pode ser a pioneira no futuro? Eu deixo essa pergunta de Enem para vocês, tá? Então olha só, a gente tem o S&P 500 querendo subir, ele ainda está em vantagem. O que é em vantagem, né? Ele fez uma alta, recuperou de um fundo, fez um pullback para voltar a subir. Então olha só, a gente tem simplesmente um pullback dentro de outro. A gente vem de uma queda, essa alta que a gente está tendo é o pullback. Se essa alta começar a ser apagada como está sendo, a gente pode ter o cancelamento desse pullback, portanto mais queda. Enquanto isso, a gente está numa vantagem que a gente tem espaço ainda para cair, sem problema nenhum. Nós subimos desde o fundo do S&P 500 10% e agora a gente caiu desde o topo apenas 2%. Então a gente tem uma margem tranquila na macroeconomia para expandir mais esse pullback. Por enquanto, então, isso aqui traz um pouco de tranquilidade, mas você entende que o mercado de criptomoedas está sendo visto como um mercado de risco agora. Então vai ser um pouquinho difícil disso espalhar uma certa euforia para o mercado de criptomoedas, e a gente pode tratar as coisas mais lentamente a partir desse momento, até o mercado retomar sua confiança e sim a gente trazer o dinheiro do varejo para a gente impulsionar esse mercado rumo aos 700 trilhões de dólares de market cap. Brincadeira, não existe dinheiro no mundo não, tá? Então olha só, o que a gente precisa prestar atenção agora? Você tem dois cenários que você pode ficar extremamente esperto. A gente está em lateralidade, isso é inegável, mas o mais legal disso tudo é que você pode ter duas visões aqui. A gente conversa sobre a necessidade de um pullback. O mercado sempre, quando ele empurra um movimento, ele quer um movimento contrário para respirar, dar uma folga nos indicadores e abrir espaço para uma intensificação, não sei se a palavra existe, me corrijam, tá? Da queda que a gente está tendo. Temos queda, um respiro, mais queda. Então, o mercado adora fazer isso e esse respiro é onde mora a oportunidade. Entendendo isso, você sacando isso, que eu fico metralhando você todo dia te lembrando isso, tá? Porque é muito importante. Então assim, a gente tem aqui a retração de Fibonacci. Temos um topo sendo formado ali da retração que a gente teve. Sim, a gente teve o pullback lá atrás, só que essa queda foi intensificada com mais força. Se você for pegar a queda desde lá de cima, você vai perceber que o pullback que a gente fez não chegou nem nos míseros 38% de retração de Fibonacci, o que dá espaço para a gente subir mais e esperar um pullback maior para esperar sim mais quedas do mercado, tecnicamente falando. Agora, se você ignorar toda essa onda de alta que a gente viu e diminuir ela para esse topinho aqui, onde a queda foi mais intensificada, a gente já concluiu o pullback dessa tendência. Então assim, você tem duas alternativas de interpretação nesse cenário. Você tem uma interpretação macro e você tem uma interpretação mais de curto prazo. A macro envolve todo esse quadrado aqui, um retângulo, depende de como eu desenhar, e a micro ali, o de curto prazo, vai depender desse quadradinho aqui que você está vendo no tamanho menor. Então, o amarelo a gente já concluiu a retração, a gente já concluiu o pullback, o mercado claramente recusou. Dentro do amarelo, temos espaço para mais quedas, ou pelo menos, presta atenção, buscar esse fundo aqui para reverter e intensificar um pullback maior e a gente começar a trabalhar com pullback, uma retração de Fibonacci no nível roxo aqui. O que a gente está falando no curto prazo a gente pode ter mais quedas, mas daqui a pouco seria ideal para o mercado, não é porque eu estou falando que vai acontecer, mas seria ideal o mercado fazer uma retração maior, mais macro, para pegar uma correção, tá, dessa onda de baixa que a gente está tendo no nível rosinha, roxo, depende do seu olho aí, tá? Bom, não sei, depende da cor que você estiver enxergando, mas é basicamente isso. A gente precisa ter muita cautela nesse momento e o cenário tá tão incerto que todos os indicadores estão no limite. É daqui para a Lua ou daqui para baixo da Lua. Então, para você ter ideia que
Por mais que a gente queira que forme um fundo, a gente quer que o mercado caia mais para comprar, são muitas variáveis nesse momento e o cenário está muito incerto. Cara, muito mais que o normal, porque a gente está tendo uma pressão por todos os lados, macroeconômica, é muita coisa pegando no mercado só. E o que resta para a gente é ter cautela nos aportes agora e entender o que que é um risco a mais e o que que é um risco a menos dentro de um mercado que você já sabe que é arriscado, tá? Então, a única coisa que eu posso falar pra você é se inscrever nesse canal, que tem muita informação. O vídeo de hoje foi uma prova, muita informação pra você entender. E todo dia você tá entendendo o mercado comigo. Eu só tenho a agradecer, um excelente final de semana pra você. A gente vai se ver amanhã com certeza, entendendo esse mercado maravilhoso que é uma doideira, mexe com o nosso coração, mas é maravilhoso, é muito... Não vou xingar, não. Obrigado, tamo junto, forte abraço e até amanhã.